Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês abram aí. Quem tem Bíblia, por favor, me acompanhe. Eu quero ler 2 Pedro, capítulo de número 1. Eu quero ler aqui poucos versículos. Eu quero ler do versículo 12 até o versículo 15. Você que tem Bíblia, por favor, escute. Acompanhe aqui na leitura. E quem não tem Bíblia, por favor, a sua atenção ela é muito importante nesse exato momento, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo de número 15. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês, estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Nos diz o seguinte: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Queridos irmãos e amigos que receberam o link e estão acompanhando aqui a gente nessa live. Nós estamos aqui por causa da quarentena, obviamente nos reunindo, tentando pelo menos nos reunir virtualmente, e eu propus aqui um desafio a vocês, né? Eu acredito que o Senhor tem falado ao meu coração e tem me ajudado nessa jornada passo a passo, onde nós às quartas, nessa semana às sextas, então já fique ligado que sexta-feira tem mais, e aos domingos, às 18 horas, nós estamos aqui numa série de sermões sobre 2 Pedro, que é uma carta deste tamanho só, 3 capítulos apenas, mas com um conteúdo muito profundo, muito denso e muito relevante para as nossas vidas, inclusive para o momento em que nós estamos vivendo hoje, né? Diante da nossa rotina quebrada, pessoas que já estão com falta de dinheiro, há quem diga aí, né, uns dados aí que eu vi do Sebrae, mais ou menos aí uns 9 milhões já estão desempregados nesse nosso país, né? Muitas empresas já quebradas, né? Inclusive tem uma pessoa da minha família que estava com um negócio prosperando, já estava até com 2 funcionários, mas por causa dessa quarentena, dessa pandemia, está numa situação bem delicada. Então, nós estamos tentando nos reinventar aqui a vida da igreja, não o conceito de igreja, mas nossos relacionamentos. Então, eu que não sou a pessoa da internet, eu, como a Natália diz, não sou um blogueirinho, estou tentando aqui entrar nesse mundo e tentar entrar da melhor forma possível, porque eu não quero apenas resistir, eu não quero apenas sobreviver, eu quero uma vida abundante, eu espero que você queira também, tá bom? Mais uma vez o meu agradecimento a todos aqui, aos amigos que estão com a gente, fazendo parte dessa live. Então, para mostrar para vocês aqui, nesses 3 capítulos, eu indo devagarzinho, sem pressa, eu quero poder fazer um resumo, e eu sou uma das piores pessoas para fazer resumo na minha vida, mas eu vou tentar. Eu tenho um caderninho aqui de bodega, né? Um caderninho maravilhoso, com muitas anotações, muitas reflexões, e eu anotei aqui algumas coisas, tentando trazer aqui para vocês algum tipo de memória, algum tipo de progressão no pensamento daquilo que nós vimos desde o primeiro versículo até agora, onde nós já chegamos no versículo 12 e esperamos chegar até a explicação do versículo 15, né? O nosso compromisso é poder explicar a palavra de Deus para vocês. Então vamos lá. Pedro está aqui velho, tá bom? Escrevendo a um grupo de cristãos ou a alguns grupos de cristãos que estão longe geograficamente dele. Muito importante isso. 2 Pedro está sendo escrita para o mesmo público do que a primeira carta de Pedro, né? No caso, 1 Pedro. Então, estamos num grupo aqui que era uma igreja, basicamente uma igreja, um único grupo, mas por causa da perseguição, tiveram que ser espalhados. Queridos, nós não estamos passando pelo mesmo que aqueles irmãos naquela época passaram. Nós não estamos tendo a nossa fé, pelo menos até agora, sendo ameaçada, né? A nossa liberdade de crença, a nossa liberdade de crer em alguma coisa ainda está preservada a nós. Nós podemos comprar Bíblias, nós podemos cantar, nós podemos falar alto nas nossas casas, nós podemos fazer tudo isso sem que a gente possa ser perseguidos. Muitos de nós não perderam os empregos por causa da fé cristã. Não é essa a questão, mas aqueles irmãos naquela época tiveram que fugir,
tiveram que reinventar a sua vida, e Pedro, preocupado com essa situação, escreve uma primeira carta e anos depois escreve uma segunda carta, né? O propósito das duas cartas ela é diferente. Enquanto a primeira carta tem a ver com perseverança em dias difíceis, em como os cristãos deveriam lidar com as tribulações, como eu digo com o nosso amado irmão Zete, né? Como enfrentar as pindaíbas de frente e continuar de pé. A primeira carta de Pedro tem essa ênfase, tem esse norte, né? Esse objetivo de tentar trazer aqueles irmãos como viver, como aguentar, como suportar as provações. Sempre lembrando que aqueles irmãos eram, na verdade, um grupo de peregrinos. A vida deles não era aqui na terra, né? Os alicerces, as raízes não poderiam ser fincadas aqui nessa terra, mas sempre lembrando que eles tinham a pátria celestial, eles tinham um destino fixo, uma esperança viva. 1 Pedro sobre isso, 2 Pedro eu quero falar sobre o que é que está sendo falado, né? Esse grupo que eu havia falado, ele está sendo disperso por basicamente 4 regiões: Ponto, Bitínia, Capadócia e Galácia, né? Sempre dentro ali da Ásia Menor, onde nós compreendemos hoje geograficamente como o país da Turquia, né? Ele está aqui, no caso, os amados irmãos estão longe do apóstolo e eles estavam distantes também uns dos outros. Mais uma vez lembrando, era basicamente um grupo só, e aqui há pelo menos esse grupo espalhado por 4 regiões, então uma igreja dispersa. Queridos, nós de alguma forma estamos sendo privados da nossa liberdade, tá certo? Por causa de uma saúde, nós estamos entendendo, respeitando a orientação das nossas autoridades governamentais. Desejamos muito que nenhum dos nossos queridos irmãos, principalmente os de idade avançada, peguem essa doença e de forma alguma desejamos participar aqui de algum pranto relacionado ao velório, alguma despedida de alguns dos nossos irmãos. Nós não queremos isso. Então estamos tentando fazer esse sacrifício. Inclusive, muitos irmãos não têm o celular adequado para acompanhar aqui essas lives, né? Eu conversei com algumas pessoas, alguns não estão acompanhando as pregações, então isso me preocupa bastante. A nossa situação ela não é a ideal, mas a situação dos irmãos que Pedro está escrevendo era muito pior do que nós estamos passando. De modo que o que eu quero falar para vocês nesse exato momento, logo na minha introdução, é que ainda que não estejamos em um tempo adequado, nós precisamos cultivar a nossa gratidão ao Senhor. Ainda temos o que comer, ainda temos a saúde, ainda temos a família perto, ainda que estejamos passando por situações nas quais nós não gostaríamos de passar. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Hoje, basicamente, está fazendo um mês que nós não nos vemos, né? Um mês em que nós não nos abraçamos, um mês em que nós não conseguimos cantar e ouvir a voz um do outro, um mês onde eu não consigo ouvir as palmas do meu querido Jaime, um mês sem ouvir a voz da Micaela, um mês sem abraçar o Gutenberg, e um mês longe de vocês. Isso está doendo. E tem que doer mesmo, viu? Porque se não doer, significa que a gente já está acostumado com essa quarentena. E eu digo para vocês, não podemos, não devemos nos acostumar com esse estilo de vida. Nós estamos aqui tentando escapar de uma vida de solidão, mas infelizmente experimentando o confinamento, tá bom? E é bom que a gente experimente mesmo, né? Tem muita gente no meio da rua e infelizmente isso é bem desagradável para o momento. Então, vamos lá. A situação nossa não é boa, mas é muito melhor do que nós merecemos, tá bom? E aquele grupo, meus queridos, era um grupo que tiveram que se virar. É um grupo que teve que se adaptar às circunstâncias. E lembrando que há uma esperança. Quem está edificando a igreja é Jesus Cristo. E não é qualquer coisa, não é qualquer tempo, não é qualquer ordem pública que vai fazer com que a igreja dê fim, que a igreja perca a vida. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas na China não se tem a mesma liberdade que nós ainda gozamos aqui no Ocidente, aqui no estado do Ceará, na nossa querida cidade de Sobral. Lá as igrejas são monitoradas. O que acontece dentro das liturgias, o que é falado nos púlpitos é monitorado, tem câmera, o Estado tem acesso a tudo. E a igreja só é igreja de verdade aos olhos do Estado quando é regularizada pelo Estado. Em outras palavras, a igreja pode até existir, mas o Estado é quem dá o ponto final. Gente, isso é tirania. Isso é truculência. O Estado não é maior do que o Senhor. Dai a César o que é de César. César tem nossos impostos.
César tem algum tipo de obediência nossa, mas o nosso coração, a nossa esperança e a nossa obediência fiel somente a Cristo. A César, o nosso voto. A Cristo, o nosso coração, a nossa alma. Então, prestemos atenção. A China, que reprime a religião, está saindo notícia direto aí no Instagram, em alguns jornais, que está se batendo recorde de compras de Bíblia lá na China. Ou seja, em meio a uma circunstância difícil, onde a fé ela é sufocada, o que é que está acontecendo? Muitas pessoas estão clamando mais ainda por Deus. Então, o estado, a morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém, meu povo? Se concorda, já bota um amém, já bota um joinha, já bota um coraçãozinho aqui, tá bom? Então, o que é que acontece? Ainda no início, o apóstolo Pedro fala nessa segunda carta, né, a segunda carta de Pedro, sobre o desejo que ele tem, e é um desejo revelado na carta, um desejo revelado na sua escrita. Que desejo é esse, pastor Miguel? Vou falar para vocês. É sobre, ou tem a ver, com a multiplicação do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o Senhor. Esse é o objetivo, meu querido Gutenberg, de Pedro, já expresso, já declarado no segundo verso do livro. Ele deseja que haja uma multiplicação. Portanto, tudo o que ele vai falar nessa carta vai servir esse propósito, de trazer um pleno conhecimento à mente dos irmãos, né? A ideia é conhecimento, mas prestemos atenção. O conhecimento que Pedro está trazendo não é um conhecimento meramente científico, não é um conhecimento simplesmente intelectual, simplesmente de saber as coisas. Esse conhecimento envolve amizade, envolve relação, envolve intimidade. Foi assim que Jesus Cristo treinou os seus discípulos, os seus alunos. Eles não simplesmente estavam numa sala dando livros e passando atividades para eles. Jesus Cristo buscou os seus alunos, os seus discípulos, tentando trazê-los para si, comendo peixe assado, caminhando pelas montanhas, pelos jardins, entrando para curar enfermos, enfrentando as lutas espirituais com pessoas endemoniadas, enfrentando aí as batalhas da natureza, Jesus enfrentando a tempestade juntamente com seus discípulos. Portanto, durante esses 3 anos, o ensino de Jesus foi através de vivência. Era pregação, era ensino, era conversa, tanto formalmente quanto informalmente o conteúdo era passado para esses discípulos, de modo que o aprendizado era feito por osmose, ou seja, a gente imita aquilo que está perto de nós. Eu me lembro quando eu era criança, eu falava bem certinho. Eu fui para o colégio e voltei falando tudo errado, né? Porque meu pai e minha mãe nunca admitiam que eu falasse errado, né? Então falar amarrom, amalero e essas coisas, né? Eu aprendi a falar amarrom, amalero e muitas outras palavras no colégio, né? Eu aprendi no colégio e meus pais me reensinavam o que era o correto. Por quê? Porque a gente tende a imitar aquilo que está próximo de nós. Jesus, sabendo disso, se apropriou dessa metodologia para que o discipulado pudesse existir. Portanto, queridos irmãos e amigos que me ouvem, o conhecimento que Pedro está falando não tem a ver apenas com mera informação. Tem a ver com uma intimidade, com uma vida perto do Senhor, uma vida íntima do Senhor. E isso, infelizmente, a religião não pode dar. Porque muitas vezes aquilo que a religião pode nos oferecer é só regras. Faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E você faz, mas nunca se sente satisfeito como poderia estar. E somente a relação com o Senhor, o conhecimento do Senhor, é que faz com que a gente se torne de fato aquelas pessoas que o Senhor preparou para que fôssemos. Então, meus queridos irmãos, amigos que me acompanham, ele fala do pleno conhecimento e isso tem a ver com participarmos da natureza divina e tem a ver com fugirmos deste mundo podre. Tem uma banda de rock que o seu vocalista, né, há alguns anos atrás, morreu afogado no próprio vômito. Né? Ele bebeu demais e teve uma ressaca, né, vomitou e acabou afogado no próprio vômito. Quero dizer para vocês, né, que este mundo está podre e está se afogando no próprio vômito. Esse mundo está se corrompendo em si mesmo. E o pleno conhecimento de Deus tem essa finalidade, nos trazer para perto dele, para nos fazer participantes de sua natureza e para fazermos nós escaparmos
deste mundo corrupto, né? E este mundo não tem a ver com o planeta em si, mas com a forma de pensar, com os ideais desse mundo, com os sonhos desse mundo, né? Para muitas pessoas, tudo que mais importa é estudar para ser alguém na vida. E ser alguém na vida, se é que vocês me entendem, né? E valores como família, como amizade, como honestidade, como o amor ao próximo, essas coisas vão ficando cada vez mais para trás. E o resultado é um mundo cada vez mais solitário, a depressão em índices alarmantes, o suicídio como nunca houve na história, né? Pessoas vivendo com um luxo que há 30 anos nem imaginávamos viver. Pessoas que, eu me lembro do pastor Iago comentando que há 200, há 300 anos atrás, você tinha os ricos, os reis, ali, as pessoas abandando, né? E hoje nós temos aqui 2, 3, 4 ventiladores em uma só casa. A tecnologia nos favorece, nos traz uma qualidade de vida que nunca na história tivemos. Mas a qualidade de vida não consegue preencher os anseios do nosso coração. Os anseios, os desejos existenciais que nós possuímos, o senso de valor, o senso de propósito, as relações. E aí queremos preencher onde nós só conseguimos nas pessoas, preencher em coisas, né? As famílias, onde o amor só pode ser preenchido nos filhos, querem preencher em cachorros. E assim vai, a objetificação das coisas, né? A despersonalização do próprio homem e a personalização de objetos, a personalização de animais, né? Chama-se cachorro de filho, chama-se gato de filho, usa-se termos inapropriados como adotar um gato, adotar um cão. Então esse tipo de valor, como o valor da família, vai se perdendo cada vez mais. Esse é só um dos exemplos sobre como o mundo está se apodrecendo, como o mundo está se afogando em seu próprio vômito. Pedro, portanto, faz um chamado para que os amados irmãos daquela igreja, né, daquele grupo espalhado, pudesse crescer nas características santas, né? E nós vimos sobre isso, foi o nosso sermão passado, que essas características santas, na verdade, são o modo pelo qual nós imitamos a Cristo, né? E a imitação de Cristo é a melhor forma de aprendermos com Ele. Fica essa dica de graça, tá bom? Se esquecer tudo, lembra disso. Nós não aprendemos de Cristo simplesmente lendo informações dele. Aprendemos de Cristo ao imitarmos, né? Quanto mais imitamos o Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós buscamos as suas características, mais aprendemos dele. Então, o crescimento dessas características confessam, ou melhor, confirmam a eleição daqueles que o Senhor elegeu. O que é que eu estou querendo falar? É que não dá para dizer que eu sou um cristão verdadeiro se as minhas atitudes e se o meu caráter não é coerente com a minha fala. Né? Isso até o pior dos descrentes, né? O cara mais cético, o cara mais ateu vai entender isso. Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, mas tu é crente, né? E o pior dos homens, o homem de olhos mais podres, de boca mais podre, quando vê um cristão coerente com o discurso, com a fé cristã, vai olhar e ainda que não creia, vai admitir. Esse aí é um cristão de verdade. É o nosso querido amado irmão Ozette, que conta muitas dessas experiências, né? Dos seus milhares de colegas ali, em oficina, caminhoneiros, né? Pessoal aí, motorista de carga, quando muitas vezes tem uma vida que não tem a ver com a vida cristã, mas quando olham para a vida do irmão Zé, dizem assim, não mexa com ele não, que ele aí é crente de verdade. Ou seja, a nossa coerência, a nossa imitação com Cristo confirma que a nossa fé é uma fé verdadeira. O mundo precisa ver a nossa coerência e nós percebemos uns dos outros. Como é que eu digo que sou crente e vivo batendo na minha mulher, vivo saindo com outras, vivo mergulhando em vícios? O meu discurso não estará coerente com o que Jesus espera de mim, e até o mundo sabe disso. Por favor, não esqueçam dessa informação. Então, a ideia também é que quanto mais nós crescemos nas características santas, e eu não sei se você conhece, mas tem a ver com fé, tem a ver com virtude, tem a ver com conhecimento, com domínio próprio, com perseverança, com piedade, com fraternidade e amor. Quanto mais crescemos nessas características, mais nós nos enchemos do próprio Jesus, e ele sim é a maior provisão que nós temos. Vocês viram aí a tragédia? Perceberam a tragédia? Queridos, esse é meu resumo. Agora lamentem o pastor que vocês têm, né? Eu sou incompetente, não consigo dar nenhum resumo. O meu resumo foi praticamente um sermão inteiro. Mas tenham paciência comigo, por favor. Tenham paciência comigo.
Né? O que é que nós veremos hoje, minha querida Luana? Eu aposto que a Luana está com um caderninho aí, com o seu lápis, para anotar o que eu estou falando. O que nós veremos hoje? Nós veremos um testemunho curto, curtinho, ó, como faz o Carlos Jefferson, só uma pitadinha, um testemunho curto e pessoal do próprio apóstolo Pedro. O que nós temos hoje tem a ver com uma das principais tarefas, se não a principal tarefa de um pastor. Já sabe? Já sabe qual é? Você já se ligou? Já dei várias pistas aqui, tá bom? Várias pistas. Ainda não? Pois fique com a gente porque eu vou lhe mostrar aqui qual é a principal tarefa do pastor, mas eu já vou dar um título. Hoje eu fiz um título aqui para vocês. Anote aí, minha filha Luaninha. Anote aí o título. O título é Relembrando o que eu já sei. Esse é o título. Mãe Ivoneide, em sua homenagem. Vamos lá. Primeira parte, então, desse sermão, eu quero poder explicar o texto, tá bom? Essa vai ser a nossa primeira parte, eu acho que é a parte mais longa, que Deus nos ajude. Eu quero ser bem direto, para que a gente não venha aqui a ser... para que eu não seja prolixo, né? Para que eu não fique devagando aqui nas minhas ideias. Então vamos lá. Qual é o trabalho pastoral? Vamos sem delongas. O que é que tem a ver com a base do trabalho pastoral? Qual é uma das principais responsabilidades do trabalho pastoral? E eu quero já dar aqui para vocês, senão a maior. O trabalho pastoral tem a ver com ensinar as Escrituras aos seus ouvintes. Meus queridos, isso é muito importante, tá bom? Ele já havia ensinado para aquelas pessoas e o povo já havia aprendido, é o que nos diz o texto. Me parece aqui, Gutenberg, que Pedro não está trazendo nenhuma novidade. Sabe, muitas vezes a gente vai escutar e a gente mede. Isso às vezes é uma tendência nossa. Às vezes a gente mede a qualidade da aula, a qualidade da pregação, a qualidade do ensino por o ensino trazer coisas novas. Então, se o ensino traz informações novas, então eu gostei. Se o ensino, se a pregação, se a palestra, se a aula não trouxer um ensino novo, uma informação nova, então não presta. Será que deve ser assim a nossa forma de medir, de qualificar alguma coisa? Será? A Bíblia nos mostra que não. Esse não é o padrão. Nós não somos viciados pela novidade. Nós não podemos ser aquelas pessoas ansiosas por informação novas. Muitas vezes aquilo que vai resolver é o que já temos na despensa. Às vezes uma alimentação correta já está guardada no armário. Talvez o remédio que vá solucionar nosso problema já esteja guardadinho na nossa gaveta. Muitas vezes o trabalho e a qualidade do sermão não envolve simplesmente em trazer novidades, mas em fazer você perceber coisas que provavelmente você tenha esquecido. Então ele ensina e o povo aprende. Ele ensina, ele repete, o povo aprende, vive e toma, no caso, toma a marca do caráter de Cristo. Se apodera do caráter de Cristo. A ideia é que ele ensina, é que ele repete, é que ele faz isso várias vezes, até que o povo, ou seja, o seu público, se torne solidificado naquela verdade. Portanto, meus queridos amados irmãos e amigos que me ouvem aqui, o trabalho pastoral envolve, em primeiro lugar, ensinar as Escrituras aos seus ouvintes. Isso é importante, né? Carisma ajuda, mas não é importante porque o fulano é bacana, porque o fulano é descolado, né, irmã Joélia? Descolado, né? Não é isso. Não é porque fulano é bonito ou porque fulano é legal. Tem a ver, ó, fulano fala da palavra de Deus. Não interessa se ele é gago. Não interessa se ele não é um eloquente, não interessa se ele não tem tanta cultura quanto eu tenho. Não é essa a questão. A ideia é que o trabalho pastoral envolve, em primeiro lugar, ensinar as Escrituras. Isso é importante, isso é importantíssimo. Então, ainda que muitos não tenham aí pós-doutorado na França, o ideal é que nós estejamos comprometidos com a palavra e deixando a palavra ensinar. Queridos, quando eu olho para 2 Pedro, e o meu desafio é estar lendo 2 Pedro direto, né? Eu estou lendo 2 Pedro direto, né? Toda vez que eu abro, eu leio 2 Pedro direto. E eu fico pedindo a Deus para que minha mente seja transformada. Porque o meu desafio aqui nas quartas-feiras, né? E agora daqui para frente também nas sextas e aos domingos, é tentar mostrar o que o texto sagrado, que a palavra do Senhor está ensinando. Para que eu não fique colocando
na Bíblia aquilo que eu queria falar. Não é simplesmente uma mera expectativa minha, mas eu quero transmitir a palavra de Deus para vocês. Essa é a qualificação ou a responsabilidade maior que o pastor tem. Então, dentro dessa tarefa, Pedro nos mostra que há um cuidado, né? Uma palavra-chave aí. Se você está me acompanhando na Nova Versão Internacional, eu espero que você esteja, logo no versículo 12, casse, por favor, a palavra cuidado, sublinhe, porque é uma das palavras-chave. Ele diz que tem cuidado, né? O cuidado tem a ver com uma tarefa especial. A tarefa do pastor, o trabalho pastoral, envolve o ensino da verdade, como eu falei, mas ele espera que as pessoas cresçam nessa verdade e se solidifiquem nela, né? A pergunta que se dá é, mas o que é a verdade, minha querida Natália? O que é a verdade? Né? Quando falamos muito de verdade, muitas vezes nós precisamos entender e filosofar naquilo que é mais básico. Então vamos tentar dar a informação mais simples e a mais básica do que é a verdade. A verdade é tudo que não é mentira. A verdade tem a ver com as coisas corretas, tem a ver com a luz daquilo que precisa ser iluminado para nós diante desse mundo de trevas, diante dessa vida que muitas vezes só nos traz dúvidas. Nós não temos todas as respostas. Muitas vezes nós não sabemos nem quem nós somos, não temos nem a ideia de por que nós estamos nessa terra. E essa falta de significado tem jogado muitas pessoas a uma profunda tristeza, a uma longa tristeza e uma tristeza nociva, uma tristeza assassina, uma tristeza que muitas vezes faz você ficar num mundo egoísta, num mundo ensimesmado, pensando e contemplando apenas as suas próprias dores. Então a falta de verdade faz com que muitas vezes estejamos cegos. E a palavra de Deus nos mostra que ela, no caso as Escrituras do Senhor, são luz para os nossos caminhos, são lâmpadas para os nossos pés. De modo que aquele que se guia pela palavra, ainda que não tenha tanto conhecimento, encontra da parte de Deus a sabedoria. Conhecimento tem a ver com meras informações organizadas na sua cabeça para um determinado propósito. Mas a sabedoria é saber como viver. Me lembro então da música do rei Alberto Carlos, É Preciso Saber Viver. Né? Cantada também, regravada pelos Titãs. Né? É preciso saber viver. Como viver? Como viver? Me lembro também, fazendo aqui uma citação, a Chico Anísio, que já é falecido, ele escreveu um livro sobre casamento. A ironia é que Chico Anísio foi casado aí por 10 vezes. E ele fala, rapaz, eu entendo de casamento, porque o fulano que está há 50 anos com Maria entende de Maria, eu entendo de casamento. Ele brinca com isso, porque no caso Chico Anísio era um humorista e foi um grande humorista aqui na nossa terra. Mas isso é irônico, né? Isso é irônico. O cara vai escrever sobre casamento se ele foi casado 10 vezes, né? Isso parece não fazer tanto sentido para nós. Conhecimento é ter informações, saber como as coisas acontecem. Mas sabedoria é saber como viver. E essa sabedoria só tem quem teme a Deus. Deus é a fonte dos nossos absolutos morais. Se queremos então conhecer a verdade, precisamos conhecer tudo o que o Deus que conhece tudo revela a nós. E ele revelou. Ele fala, nós não estamos como um bando de Sherlock Holmes, como detetives, como componentes do CSI, quem assiste aí a série sabe o que eu estou falando, como investigadores criminais em busca de pistas de um criador por esse universo vasto. Não precisamos tomar esse caminho. Não precisamos tomar um caminho de filosofia barata e uma filosofia onde as conclusões são volúveis, são variáveis. Uma conclusão é hoje e não é daqui a 100 anos. Não. Nós temos o que Deus revelou para nós. Nós temos tudo o que nós precisamos, como o próprio Pedro fala na sua segunda carta, para vivermos uma vida piedosa. Nós já temos tudo. E esse tudo tem a ver com o próprio conhecimento de Deus. Deus revela, Deus não está em silêncio, Deus fala e Ele espera que nós, suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança, possamos compreendê-lo. Infelizmente, queridos, o pecado nos cegou, o pecado nos emburreceu, o pecado nos tornou mortais. O pecado tirou a dignidade, ou grande parte da dignidade que nós tínhamos no início. O pecado, então, nos torna como baratas tontas. Sabe aquelas formiguinhas enfileiradas? Quando você faz... e as formiguinhas vão todas espalhadas, né? Muitas vezes o pecado faz isso conosco. O pecado nos tira do caminho
mas é o Senhor que faz a gente se realinhar de novo e seguir a rota que era proposta a nós. Então é por meio da palavra do Senhor que nós entendemos de onde nós viemos, o que é que deu errado, como é que se conserta e para onde nós vamos. A Bíblia fala que nós somos frutos de uma criação. Se somos frutos de uma criação, temos um propósito, temos alguém que tem uma mente organizada, organizando o propósito da nossa vida. Não viemos de uma explosão, não somos simplesmente os seres mais evoluídos. A nossa vida tem sentido, o nosso sofrimento tem sentido. O que é que deu errado? Uma rebelião dos seres humanos, criaturas feitas à imagem de Deus, contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor de tudo. Essa rebelião tornou-nos separados desse Deus. Essa rebelião, chamada pecado, tornou-nos pessoas herdeiros da morte, porque esse é o pagamento para pecadores. Se adoecemos, se sofremos, se morremos, é porque o pecado adentrou neste mundo, nesta nossa realidade, nesta nossa dimensão. A palavra então revela como isso é consertado. Cristo Jesus, a própria verdade encarnada, e lembrando aqui que verdade não é simplesmente um conceito correto, mas a palavra de Deus revela que a verdade tem a ver com uma pessoa. Cristo traz a palavra de Deus, Cristo traz a verdade, mas Cristo também é a própria palavra de Deus, Cristo é a própria verdade personificada. Ele é a palavra que se encarnou e habitou entre nós, como diz o Evangelho de São João, capítulo 1, ainda nos primeiros versículos. Então Jesus Cristo é a solução para o nosso maior problema. O nosso maior problema não é pobreza, o nosso maior problema não é doença, o nosso maior problema não é economia, o nosso maior problema é a nossa situação com Deus. Situação esta que queremos resolver do nosso próprio jeito, criando as nossas religiões e no final dizendo todas as religiões estão certas, o que importa é falar de Deus. Mas que Deus você está falando? O Deus que você criou conforme a sua imaginação ou o Deus revelado na própria Escritura? Para onde nós vamos? Então, nós temos um caminho certo para ir. É um caminho de treva, um caminho de ira. É um caminho que nós merecemos, nós fazemos por onde herdar esse caminho. E é por isso que Cristo vem para modificar esse caminho e nos dar uma chance, nos dá o que chamamos de salvação. Essa é a solução de Deus. De onde nós viemos, o que deu errado, como ser consertado, para onde nós vamos. Essa é a verdade que precisamos conhecer, a verdade que é incorporada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queridos, há uma segunda coisa que eu queria falar também para vocês, é que o trabalho pastoral é para a vida toda, e nós aprendemos isso do próprio apóstolo Pedro. Ele fala que estava preocupado, em ensinar para as pessoas, mas também em fazê-los relembrar. O propósito dele não era trazer novidade, mas relembrar as promessas do Senhor, relembrar a importância do pleno conhecimento de Deus. Mas o trabalho pastoral é para toda a vida. Ele aproveita, o apóstolo Pedro aproveita enquanto está vivo. E aqui o texto vai falar o seguinte, preste bem atenção, considero importante enquanto estiver no tabernáculo deste corpo. O que ele está dizendo é o seguinte, enquanto eu estiver vivo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O que é deixar esse tabernáculo? É morrer. Pedro já estava velho, mas ele não estava tão velho assim para morrer de mortes naturais. O único apóstolo que morreu de morte natural foi São João, o apóstolo do amor, que morreu de velhice. Pedro, conforme a tradição, vai ser dito que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele teve uma morte terrível. E essa morte já havia sido anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, há aqui um senso de urgência, Rayane. Há um senso aqui de valor do tempo. Pedro está aproveitando, ele quer despertar a memória, ele quer relembrar aquilo que os seus ouvintes, aquilo que aquelas igrejas já sabiam. Por quê? Porque o tempo já estava acabando. O tempo já estava acabando. Queridos, irmã Ivoneide, desde pequeno, eu sempre tive uma impressão de que eu iria morrer muito cedo. E eu escapei da morte várias vezes, Uma trave caiu em cima do meu pescoço quando eu era pequeno, ainda no colégio, Pré-adolescente. Estava ali com uns 12 anos, fiquei me tremendo igual uma galinha de pescoço quebrado. Os meus colegas me falaram. Eu fraturei meu maxilar, Meu maxilar abriu aqui, por fora,
nada, né? Não, a minha pele, meu queixo não abriu, mas meus dentes se separaram, meu queixo inteiro abriu por dentro, né? É o que o pessoal chama de fratura exposta interna, alguma coisa do tipo, não me lembro ao certo. Já escapei de morrer de choque, passei mais de 10 segundos tomando choque, todas as pontas dos meus dedos estouraram, né? As minhas duas mãos e dos pés também, tamanho choque que eu levei. E depois do choque eu tomei quase 1 litro d'água, né? E não morri. Já escapei de atropelamentos diversos, de afogamentos. Terrível. Gente, afogamento é terrível, né? E eu me lembro que de uma vez que eu estava tão certo, tão convicto de que eu ia morrer, eu simplesmente relaxei e deixei a maré me levar. Graças a Deus a maré me cuspiu para a praia. E eu fiquei uns 15 minutos sentado, porque quem já se afogou sabe o tanto de esforço físico que nós fazemos para chegarmos à superfície, né? É terrível, né? Então, muitas vezes eu escapei da morte e eu tinha sempre aquele senso de que eu iria morrer cedo. Eu falava para Milka que eu achava que eu ia morrer com 30 anos, né? Eu sempre achei que eu ia morrer com 30 anos, eu ia morrer bem cedo. E eu tinha esse negócio em mim, não sei explicar. E aí no aniversário de 30 anos, a Milka me lembrou, né? Olha, Miguel, tu nem morreu. E eu fiquei, rapaz, é verdade, eu nem morri. Mas sabe onde é que eu tô querendo chegar? É que essa sensação era verdadeira mesmo. E longe de mim, eu não estava pensando em suicídio, mas eu pensava que de fato o Senhor ia me levar cedo, né? Antes dos 30. E eu cheguei aos 30. Graças a Deus tenho 30 anos hoje, não morri até hoje, né? Eu tenho até dia 12 de maio para morrer, né? 12 de maio eu faço 31, tenho até 12 de maio para morrer, mas eu acho que não vou morrer não. Sabe o que acontece? É que esse senso de uma vida curta me fez estar vivendo uma vida mais intensa. De estar fazendo aquilo que eu poderia fazer de uma forma intensa, porque eu sou intenso, porque eu sou empolgado, porque muitas vezes eu sou apaixonado. Né? Eu vivia nos estádios lá em Fortaleza, assistindo o jogo do Fortaleza Esporte Clube, e eu gritava, eu berrava, eu comemorava o gol, eu esculhambava quando o jogador não acertava o chute, o passe. Né? E essa intensidade o Senhor reorganizou para a coisa certa. Então o Senhor me deu um profundo senso de urgência, que com 18 para 19 anos o Senhor já me chamou para pregar para presidiários e depois para dependentes químicos, e aqui estou eu, né? Com 26 anos cheguei aqui, estou com vocês desde os 26 anos, tem sido um tempo incrível na minha vida, um tempo intenso, mas se eu pudesse voltar no tempo, ainda teria feito mais coisas antes. Né? Eu teria casado com 20 anos, casei com 22, teria casado com 20 anos, teria feito várias coisas bem antes para aproveitar o tempo. Onde também eu quero poder chegar com isso? É porque, gente, a morte está chegando, a morte não tarda, não estava tardando para Pedro. E nós não sabemos quando é que vai chegar o nosso dia, essa é a verdade. Infelizmente, a gente abre o nosso aplicativo aqui, sei lá, algum jornal que você gosta, e você vai ver 400 mortes na Itália em 24 horas, 600 mortes na Itália, né? Ultrapassou em muito o número de 20 mil mortos só na Itália. E você fica assim, meu Deus, eu compartilhei com vocês, eu tenho familiares na Itália. Né? Nos Estados Unidos, 500, 600, 700, 800 mortes em 24 horas. Gente, isso é terrível. Então, a gente não sabe qual o nosso dia. A gente não sabe quando é o dia em que nós vamos falecer. Me lembro de um pastor que eu tive a oportunidade de ouvir uma vez, um cara novo, um cara muito gente boa, lá da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e cheio de ideias, um cara de uma igreja gigantesca, uma pessoa querida, uma pessoa amada pela família, amado pelos amigos, um cara de grande influência, foi pregar no acampamento, voltou do acampamento de jovens, morreu, ataque cardíaco. Então, a gente não sabe. E se a gente não sabe qual vai ser o último dia da nossa vida, vamos tentar viver da melhor forma possível. E a melhor forma possível é viver para Deus. Amando a Deus com toda a intensidade e tentando fazer o possível para melhorarmos a vida do nosso próximo. Tentarmos viver, colaborar, contribuir, cooperar com o bem do nosso próximo. É assim que a gente tenta mudar o mundo. Né? A gente não vai transformar esse mundo num paraíso com as nossas próprias mãos, mas nós somos sal. Nós preservamos o mundo para que o mundo não se apodreça mais rápido. E o mundo só não está mais podre porque nós estamos aqui. Eu já falei para o irmão Ozete, e já falei muitas vezes para a igreja lá nos Terrenos Novos, que o bairro dos Terrenos Novos é terrível, irmãos. É prostituição, de crianças, né? Não vou nem dizer adolescentes, de crianças mesmo, né? Muita droga, muito tráfico, muita facção criminosa ditando as regras. Mas eu disse, o bairro estaria muito pior se a igreja do Senhor Jesus Cristo não estivesse lá. Muitas pessoas têm sido resgatadas desse estilo de vida
por causa do Senhor. E tem feito a diferença nesse bairro, tem feito a diferença em nossa cidade. Olha só, por causa da igreja do Senhor, o mundo não está tão podre quanto poderia estar. Isso é maravilhoso. Então, queridos, Jesus já havia falado da morte de Pedro para Pedro. E sabe o que é que isso me faz pensar? Que Pedro tinha uma profunda intimidade com Jesus. Jesus era o seu amigo. E eu acredito que esse princípio deveria ser, pelo menos, refletido em nossa mente. Qual o tipo de relação que nós temos com o Senhor? O Senhor não quer simplesmente obediência. O Senhor não quer simplesmente que nós façamos coisas para Ele. Ele quer que nós o admiremos, que nós o contemplemos, que nós o adoremos, que nós busquemos a sua face, busquemos a sua intimidade, a sua amizade. Lembrem-se que Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Criador dos céus e da terra, encarnou neste mundo, né? E viveu como nós e se prestou ao papel de ter amigos como nós, né? Ele foi amigo de Pedro, um vacilão, diga-se de passagem. Alguém que o traiu, alguém que o abandonou, mas a amizade de Jesus persistiu na vida dele. Ele deixava João, apóstolo do amor, reclinar em seu próprio peito. Isso é amizade, meu amigo. Isso é intimidade, né? Isso é maravilha. Isso é coisa de Deus. Então, lembrem-se que essa intimidade que Pedro tinha com Jesus era aquilo que fazia dele, de fato, o apóstolo. Apóstolo é todo aquele que era testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, não existem apóstolos hoje. Os apóstolos foram aqueles lá. O último foi Paulo. Acabou. Apóstolo como esses não temos mais. Não temos mais jeito nenhum. Então, dizer apóstolo Miguel Alisson, mentira. Eu estou querendo te enganar. Eu estou querendo ser um fraudulento na sua vida. Então, esse tipo de intimidade de Pedro nos inspira a buscarmos o Senhor Jesus e termos uma intimidade com Ele. Né? E o que é que Ele quer? O que é que Pedro quer no final da sua vida? O que é que Pedro quer sabendo que o cronômetro está contra ele, que o relógio está contra ele, que cada segundo é um segundo a menos na sua vida? O que é que ele está fazendo? O que é que ele quer? Ele quer descanso? Como diria o Tim Maia, o que eu quero? Sossego. Será que ele queria sossego? Será que ele queria uma redinha para descansar e esperar a vida acabar? Será que ele queria aposentadoria? Não! Ele queria mais trabalho, porque crente de verdade só tem aposentadoria no céu. Enquanto estivermos vivos, vamos trabalhar, tá certo? Vamos fazer de alguma forma. De alguma forma. Eu me lembro de João Calvino, que morreu ali muito cedo, né? Com 52 anos. Um homem que viveu intensamente, que com 25 anos já tinha trabalhos intelectuais, filosóficos incríveis. Os trabalhos acadêmicos de João Calvino eram incríveis. Um homem que influenciou na economia, um homem que influenciou na urbanização da cidade de Genebra, um homem que influenciou vários aspectos do púlpito, ensinando a palavra. Mexeu com a educação, mexeu com o saneamento básico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de João Calvino, as pessoas de Genebra faziam necessidades nas ruas. Nas ruas. Genebra fedia. E depois de anos de ensino da palavra em Genebra, a Europa foi transformada pela intelectualidade de Deus, instrumentalizada por meio da boca, da voz, dos livros de João Calvino. João Calvino cheio de doenças, né? Tuberculose, hemorroida e muito mais doenças. Houve uma época que ele não podia mais discursar publicamente. Então, ele não podia mais ficar em pé diante do púlpito. Ele ia de maca. E ele pedia para que de maca pudesse ser rebocado até o púlpito para pregar. O cara doente de maca, pregando, com dores terríveis, cuspindo sangue, pregando. E quando ele não podia mais pregar, quando a saúde dele não mais funcionava para quase nada, ele começou a escrever cartas. Ele ditava cartas sussurrando para que seus colegas escrevessem, para ajudar, para contribuir intelectualmente, para ajudar, para melhorar a vida do próximo. E João Calvino só sossegou quando Deus o deu o descanso. Queridos, descanso só no sétimo dia, né? O nosso grande sétimo dia, o nosso grande descanso, que não tem a ver simplesmente com o dia da semana, é transcendente a isso. O nosso descanso é a nossa pátria celestial, que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós, aqueles que creem. Então, avançando, o trabalho pastoral, e é o último ponto aqui, o trabalho pastoral
Se eu já falei que tem a ver com o ensino da palavra e uma outra faceta é que tem a ver que é para a vida toda, a última coisa que eu quero falar é que o trabalho pastoral é para além desta vida. Valei-me, pastor Miguel. O que você está querendo dizer? Né? Você está falando de visagem? Não estou falando de visagem, não. Eu estou falando que Pedro, ele nos mostra isso, que o valor que o ministério pastoral, ou seja, que a sua função, que o seu trabalho deveria deixar, era de um legado. O legado que Pedro queria deixar seria a maior herança para os seus filhos na fé. A maior herança. Qual era essa herança? Será que nós, como pais, muitas vezes nos preocupamos em deixar uma boa educação para os nossos filhos? Uma casa para cada um dos nossos filhos. Um terreninho para cada um. E eu não acho isso errado, não. Quem puder fazer, faça. Quem puder trabalhar, trabalhe para deixar para os seus filhos. O que eu estou querendo dizer é que o maior legado, é que a maior herança é uma herança de fé. Ele pensa no depois da morte, a preocupação e o amor que ele tinha para com aquela igreja, ou para com aquelas igrejas espalhadas por aquelas localidades, era um amor que transcendia inclusive a sua própria vida, que ultrapassava a sua própria morte. E o que é que ele quer, na verdade? Ele não quer simplesmente que o nome dele seja lembrado. Ele não quer simplesmente que Biblioteca Apóstolo Simão Pedro. Não é isso, sabe? Bote aí o meu nome numa rua, na avenida. Ah, o pastor Miguel foi gente boa, bote o nome dele na Coab, né, no Sem a Saboia, Rua Pastor Miguel. Não é isso, gente. Inclusive a nossa memória, o nosso nome vai ser esquecido. E aqui para nós, eu não estou nem aí para o meu nome. Agora, existe um legado que eu quero deixar. Pedro me ensina e eu estou disposto a me esforçar para deixar. Sabe qual é? É um legado de fé. É um desejo para que o ministério continue além de mim. Que ministério? Que ministério? Já matou a charada do Gutenberg. Lembra do que é que eu perguntei lá no início? Irmãos, o que é que nós vamos falar sobre hoje, né? É sobre o trabalho do pastor. Trazer o pleno conhecimento às pessoas. É ensinar as Escrituras. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo é o ministério que eu quero deixar. Em outras palavras, Pedro queria partir para estar com Cristo, mas ele queria que os irmãos continuassem aprendendo, que outras pessoas continuassem ensinando aqueles irmãos. Esse era o ministério de Pedro. Esse era o desejo que ele tinha para a posteridade, para o além-vida, para o legado que ele gostaria de deixar. Há uma preocupação em passar o bastão. Isso é importante, porque o que mais interessa não é o meu nome. Na verdade, João Batista, meio primo de Jesus, já falava sobre isso. Ele dizia, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou Cristo. E todo pregador precisa falar a mesma coisa. Eu não sou Cristo. Eu não sou o Salvador. As pessoas não precisam de mim. A igreja não está de pé por causa da minha vida, do meu ministério. A igreja está em pé e ela vai continuar por causa de Cristo Jesus. E o que eu quero dar é Cristo Jesus, é o ensino de Cristo Jesus. O que eu quero para que a igreja continue é que ela continue aprendendo de Cristo, é que um outro pastor ou que outros pastores se dediquem expondo, ensinando as Escrituras do Senhor. Esse era o desejo. O desejo não era de ser lembrado. O seu desejo é que o pleno conhecimento pudesse ser construído, né, ou pudesse ser adquirido. Né? É para que todos pudessem lembrar, aprender e relembrar sobre o Evangelho, ou seja, sobre o que Jesus Cristo fez para que pecadores pudessem ser aceitos por Deus. É o que Jesus Cristo fez na cruz para que eu pudesse crer nele, para que eu pudesse ser liberto da condenação e unido novamente com o Pai. É o que Cristo fez para que eu, como um pecador miserável, pudesse ser declarado justo com base na justiça dele. Porque ele herdou a minha injustiça, ele herdou meu pecado, pagando e pregando-o numa cruz. Mas eu, quando creio, adquiro a justiça dele. Isso é o Evangelho, isso é a salvação que o Senhor ofereceu aos pecadores. Infelizmente, muitos não estão nem aí. Infelizmente, muitos fazem pouco caso dessa salvação. E eu vou fazer o quê? Eu vou lamentar, eu vou chorar. Eu vou insistir naquilo que eu puder insistir. Eu vou continuar fazendo o que é correto, mas sabendo que, infelizmente, nem todos darão crédito à minha pregação, porque nem todos deram crédito à pregação de Jesus Cristo. Então, o desejo dele era para que relembrassem o Evangelho. Ai, queridos, vamos desacelerar. O avião, então, começa a se preparar para descer. Mas eu ainda não terminei.
A pergunta que eu queria fazer, pelo menos a penúltima pergunta que eu gostaria de falar aqui, de fazer aqui nessa minha live para vocês é: quais princípios nós temos aqui? Quais seriam os assuntos dignos de reflexão que nós temos aqui? Eu cito, vamos lá. O primeiro deles é que o ensino das Escrituras, né? O ensino das Escrituras a quem crê e a quem não crê. Esse é um ponto, esse é um princípio que precisa ser valorizado. Eu preciso ler Bíblia o máximo que eu puder, né? Indico você que não está habituado na leitura bíblica, comece a ler um livro, leia o livro todo, do primeiro capítulo até o último. Eu estou aqui num desafio que comecei na terça-feira, né? Terça, quarta, quinta e sexta, 7 horas da manhã, eu estou ensinando um evangelho. Estou fazendo um Zoom, uma reunião aqui para algumas pessoas, e aí a gente está estudando o evangelho. Eu quero poder estender isso para depois, utilizar a minha quarentena da melhor forma possível, tentando ensinar a palavra de Deus. Aí o que acontece? O Livanildo, que está aqui em Itapoca, né, pertinho da gente, ele chegou à fé no Senhor Jesus Cristo há não muito tempo. Pelo Ministério da Cruz, pela vida do nosso amado irmão querido Carlos Jefferson, né, foi ensinado, ele creu, ele entendeu a salvação do Senhor. Amém. E aí a gente está no desafio, falei sobre Mateus hoje. E de ontem para hoje, o Livanildo leu Mateus inteiro. Gente, Mateus tem 28 capítulos. Tem 28 capítulos. O Livanildo leu porque nunca tinha lido. Ele está novato. Tudo isso para ele é novidade ainda. Ele leu 28 capítulos num dia. Aí hoje, né, eu falei sobre Mateus. Amanhã, se Deus quiser, falarei sobre Lucas, o Evangelho de São Lucas. Adivinha? O Livanildo não leu Lucas. E aí o que acontece? Hoje, dia 15 de abril de 2020, o Livanildo leu Lucas inteiro. E eu disse, você consegue, meu amigo, isso vai ficar marcado na sua vida. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento que está nas Escrituras. Ah, pastor, mas é difícil. Ah, pastor, mas eu não entendo. Compre uma Bíblia que tem uma linguagem melhor, mais acessível. Seja disciplinado em ler, porque nós, brasileiros, temos um pecado cultural, nós temos preguiça intelectual. É mais fácil carregar cimento do que ler 5 páginas por dia, do que ler 10 páginas por dia. Nós não gostamos de trabalhar com a mente. Essa é a verdade. E se você não gostar, azar o seu, porque é verdade, entendeu? Então nós temos que nos condicionar, temos que lutar contra a nossa própria cultura. Muitos de nós são analfabetos funcionais. Lemos, mas não entendemos nada. Então precisamos, como cristãos, sermos o povo do livro preto. Buscarmos o conhecimento. Quantos de nós não aprenderam a ler por meio das Escrituras? E porque muitos de nós não são considerados intelectuais simplesmente porque buscaram a palavra do Senhor, como assim diz as Escrituras. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Então, o ensino das Escrituras é um valor que precisamos abraçar e guardar para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família. Lembrando que essa palavra ela é para o nosso alimento, mas também para aqueles que ainda não entendem, para aqueles que ainda não acreditam. Importante. Segundo princípio para que a gente possa refletir, nós precisamos pensar na brevidade da nossa vida. Não vamos ficar para sempre. Não sei se eu vou com 30 ou com 31. Não sei quanto tempo você tem de vida. Eu não sei. O Jackson estava comentando aqui, né, agradecendo porque a vida dele foi salva, né, porque o Jackson ia morrer e não morreu. Não sabemos quanto tempo nos resta. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? No ano de 2004, eu escuto uma pregação em Eclesiastes capítulo 12, falando o seguinte: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Ou em outras versões, no dia da tua mocidade. E essa foi a palavra que Deus usou para simplesmente esmiuçar o meu coração, quebrar a minha mente, transformar a minha vida. Porque a vida que eu estava vivendo era uma vida de egoísmo, uma vida de prazeres imediatos, onde só pensava em mim mesmo e na minha própria... Caiu, mas voltou, gente. Caiu, mas voltou. Eu estava na igreja, mas deixar para buscar a Deus quando eu tiver só o cacareco da telha, só o bagaço da laranja, quando eu já tiver usado e abusado por esta vida? Não. Eu quero dar o meu melhor. E com 15 anos o Senhor me salvou e eu nunca mais consegui ser o mesmo. Ainda sou um miserável pecador que luta todos os dias para não voltar para trás. Mas o Senhor tem feito da minha vida algo que eu nem imaginava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu jamais imaginei ser pastor, eu jamais imaginei cuidar de vidas, eu jamais imaginei fazer o bem para o próximo. Jamais.
E Deus tem colocado isso como uma forma de poder ajudar as pessoas. E o terceiro princípio que eu quero dar aqui para vocês é: quais são as marcas que eu deixarei para esta vida? Qual é o legado que eu quero deixar como herança aos que vão vir depois de mim? O que é? Será que nós somos daqueles bem reducionistas? Vamos plantar uma árvore, vamos ter um filho. Vamos fazer muito mais do que isso. Vamos extrapolar, vamos pisar no acelerador, vamos fazer mais do que isso. O nosso legado é de passarmos o bastão para outros. O maior prêmio, é a pessoa mais importante, é Jesus Cristo. Esse é o bastão que vamos passar. Quando nós evangelizamos, como nós espalhamos a mensagem salvadora de Jesus, nós estamos tentando passar o bastão. Quando nós ensinamos os nossos filhos sobre Jesus, sobre o Salvador, sobre a esperança da glória que só existe nele, nós estamos dando a maior herança para os nossos filhos. Porque quando nós lembramos que Jesus é o Senhor, nós estamos falando para os nossos filhos para nunca serem vagabundos nessa vida. Nós estamos falando para eles que tudo que mais importa é viver para Ele. E estamos ensinando os nossos filhos a não serem egoístas. Estamos mostrando para os nossos filhos o caminho do amor. Jesus Cristo é a chave para a nossa vida. Jesus Cristo é o maior prêmio que eu posso encontrar. Jesus Cristo é o maior prêmio que eu posso compartilhar. Jesus Cristo é a maior herança que eu posso deixar para os nossos filhos, para a minha igreja, para a família, para este mundo. Eu não sei quantas pessoas estarão no meu velório. Nem sei. Eu não sei se eu vou querer ficar lembrado, mas eu sei que muitas pessoas teriam ido a Cristo por causa de Deus, através da minha instrumentalidade. Isso é alegria para mim. Toda vida que vai começar uma live tem gente orando, para que o link possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa ouvir. Isso é maravilhoso, minha gente. Isso é tremendo, né? Esse é o legado que a gente tem que fazer. E por fim, o que fazer? Ora, meus queridos, eu encerro então a minha fala mostrando que nós precisamos aprender, nós precisamos ler, nós precisamos ouvir, escrever, estudar, refletir, decorar, tudo para que possamos alcançar o pleno conhecimento de Deus. Lembrando que esse não é só um esforço nosso, mas que o Senhor está nos ajudando com o seu divino poder. É possível, sim. Porque precisamos ter a mente de Cristo, porque precisamos ter o coração de Cristo e porque nós queremos imitá-lo. Ser cristão é imitar a Cristo. Ser discípulo é andar e obedecer ao seu mestre. Ora, queridos irmãos e amigos, nós precisamos aproveitar as oportunidades. O que nós temos em mãos, que façamos. As pessoas que conhecemos são essas que Deus quer alcançar através da nossa instrumentalidade. Deus quer salvar seus pais através de você. Deus quer salvar os colegas de trabalho através de você. Nós precisamos ser luz onde nós estamos. Eu não conheço a sua família. Eu não conheço os seus colegas de trabalho, mas você conhece. E se Deus quer fazer, Ele vai utilizar você. Se prepare para isso. E por último, passar o bastão é importante. Nós precisamos repassar o que nós sabemos. Nós precisamos formar os nossos substitutos. É John Maxwell, um grande guru da liderança, que vai dizer que não há sucesso sem sucessor. Quem é que vai continuar o trabalho que você começou? Irmão Zete, quem vai começar, ou quem vai continuar o trabalho que você começou? Eu hoje estou numa igreja que já tem 51 anos de vida. Eu estou continuando o trabalho que missionários há 50 anos começaram. E o nosso irmão Sebastião do Carmo, que me ouve, estava lá no início. O trabalho precisa continuar. Não tem a ver com o meu nome. Nunca foi sobre mim. Tem a ver com a glória de Cristo. Amém, queridos? Que tempo incrível. Que tempo maravilhoso. Se esse pleno conhecimento ainda não faz parte da sua vida, o que é que você está esperando? Você está perdendo seu tempo. A sua vida é em vão. Como eu cantei, você pode ter tudo. E você pode não ter nada e curtir a si mesmo, mas no final das contas você é como palha ao vento. Você não sabe para onde é que você está indo. Eu quero te oferecer hoje Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida de que você precisa. E uma vez que você crê nele, você vai até o Pai, você tem o Pai, você tem esse contato, você tem a vida eterna. Você pode encontrar isso hoje. Você não está na igreja, talvez você esteja em casa, talvez você esteja na casa dos familiares. Você está tendo acesso a essa palavra que não foi simplesmente a minha história, mas é uma porçãozinha da história de Pedro que aponta para a história de Cristo. Pedro estava tentando relembrar os irmãos sobre velhas verdades salvadoras. Pedro estava se preparando para morrer, deixando a verdade fixa no coração deles. E Pedro estava tentando levantar um substituto para que o trabalho pudesse continuar.
Que palavra abençoada. O meu coração está queimando, fervendo de alegria e empolgação por tudo que foi dito. Quero, portanto, orar com vocês nesse momento e já me preparar para me despedir. Quero ler aqui alguns comentários e me despedir de vocês, encerrando essa nossa reunião, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar juntos.